Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Diante do quadro que nós estamos vivendo, quero trazer ao coração de todos vocês um dia de esperança. A esperança deve mobilizar os nossos corações e ela deve ser movida pela fé. E esta fé tem que ser mobilizada pelo amor que nós temos ao Senhor. A palavra de Deus nos arremete ao capítulo 20 do livro de Crônicas, capítulo 19 e capítulo 20 de 2 Crônicas, onde nós temos registrado que 3 nações se levantaram contra o povo de Deus. O povo de Deus estava sob o governo de Josafá. Josafá era um homem temente a Deus, era um homem que preocupava em agradar ao Senhor. Ele era o rei de Judá. Diz a palavra do Senhor que alguns mensageiros trouxeram uma notícia que havia uma multidão, um exército incontável vindo contra Judá. A situação era crítica e Josafá tremeu, porque ele sabia que não havia como resistir ao impacto daquelas 3 nações sobre o seu exército. Ele não poderia vencê-los. Diante da situação, o terror tomou conta do seu estado de espírito e ele ficou atemorizado, semelhante ao que nós vivemos hoje. Diante de uma calamidade tão grande, de tantas mortes, de falta de vagas nos hospitais, a enfermidade acelerada, atingindo famílias, destruindo vidas, acabando com a esperança de muitos comerciantes, acabando com a esperança de muitos governantes, trazendo um verdadeiro caos dentro da comunidade médica. É um quadro semelhante ao que estava lá vivendo Josafá. Josafá viu como se fosse uma tempestade que tivesse vindo de uma forma tão tremenda, tão forte, com ventos impetuosos, que ia destruir por completo o seu reino. É neste quadro que Josafá busca o profeta e pede orientação. O profeta o orienta e ele então reúne a nação de Israel. Impressionante vermos como que a nação aderiu por completo à palavra do seu governante, coisa que hoje não acontece. Nós temos governadores batendo cabeça um com o outro, o presidente batendo cabeça com o governante, e o Senado batendo cabeça com o Supremo batendo cabeça com o governador, com o presidente, e nós estamos vivendo um caos na política, um caos na medicina, um caos na sociedade em termos de economia. O nosso quadro, à vista do quadro de Josafá, é muito pior. Porém, Josafá levou a sério a situação. Ele levou tão a sério que ele fez uma convocação nacional. A convocação teve como objetivo buscar a Deus. Preste atenção, querido. Buscar a Deus. Isto acontece quando alguém teme ao Senhor e sabe que verdadeiramente Deus é um ser que tem poder para trazer solução a qualquer situação neste mundo. Josafá então convocou a nação, do maior até a criança de peito. Todos foram para o templo. A ordem não foi fechar o templo, a ordem não foi afastar os servos do Senhor da possibilidade de fazer uma convocação de oração. Mas ao contrário, a ordem foi todo mundo dentro de casa nos dias atuais. A ordem de Josafá, todo mundo para o templo. Lógico, é evidente que o quadro é diferente. Lá eles enfrentavam um inimigo visível que eles podiam olhar nos olhos e lutar contra eles. Nós estamos enfrentando um inimigo invisível que não podemos vê-lo, olhar nos olhos dele e nem enfrentá-lo. Mas o quadro se assemelha em formas de resistência. Observem bem a palavra de Josafá. Como que ela foi direcionada a Deus? Ah, nosso Deus, capítulo 20, verso 12. Ah, nosso Deus, acaso
Não executarás tu o teu julgamento contra este povo que se levanta contra nós? Nós poderíamos dizer assim: ah, Senhor, acaso não poderá o Senhor executar o teu julgamento contra esse vírus que tem assolado, destruído famílias, vidas e causado esse pânico todo? Seria mais ou menos essa oração, comparando com a mesma situação. E ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão. Poderíamos estar orando: porque em nós, Senhor, não há força para resistirmos a esse vírus. Ele é tremendo, ele tem matado centenas e milhares de vidas, tem destruído muitas famílias, tem acabado com a estabilidade social e tem destruído a esperança de muitas pessoas. Ao invés de ignorarmos a força do inimigo, nós deveríamos estar clamando a Deus e nos humilhando perante Ele, mostrando a Ele: Senhor, nós não temos condições de vencer esse inimigo. Ele é mais forte do que nós. Ele nos destrói, ele nos desloca da nossa base de sustentação e nos põe num caos social, tanto financeiro quanto espiritual. Não seria essa a nossa posição neste momento? Observem bem, olhe como que parece a situação. Então Josafá continuou dizendo: porque em nós, Senhor, não há força para resistirmos a esta grande multidão, como também em nós não há força para resistirmos a essa pandemia, nem financeiramente e nem também a termos de saúde. Nós não temos capacidade de vencer. Nós estamos perdendo uma batalha todos os dias nos hospitais, e o problema sério está na falta de submissão à autoridade de Deus. Estamos confiantes demais na ciência e não estamos fazendo o nosso dever de casa, que é clamar ao Senhor incessantemente para que Ele interponha entre nós e esse vírus e elimine esse mal que está destruindo a sociedade. E ele diz mais: que venha contra nós e não sabemos o que fazer, porque os nossos olhos estão postos somente em Ti. Ah, quem me dera, se toda a humanidade se voltasse para o Senhor agora, reconhecesse os seus pecados, suas fraquezas, suas limitações, confessasse as suas culpas ao Senhor, se comprometesse em servir, honrar e bendizer o nome de Deus, se todas as ideologias diabólicas que foram trazidas para dentro da humanidade fossem agora jogadas no lixo, e fosse restaurado a fé, a confiança no poder de Deus, se todos os governantes se dobrassem de joelhos no chão, como fez Josafá. Aqui diz o texto sagrado assim: então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus eterno e o adoraram. Deus se agradou tanto dessa atitude, dessa postura do povo, que ele desceu e disse a Josafá: você não precisa se preocupar, Josafá, porque essa batalha é minha e eu vou dar a vitória. Diz o texto sagrado: na manhã seguinte, isso foi o dia do terror, na manhã seguinte, não foi daí 1 ano, 2 anos, não, querido, foi no dia, Josafá, com toda a nação, se prostrou diante do Senhor e clamou, confiantes no poder de Deus, confessando as suas culpas. No dia seguinte, levantaram esperançosos e foram adorar o Senhor. Sabiam que a mão de Deus estaria agindo em favor deles. Diz o texto sagrado, aqui agora que eu quero mostrar a vocês: enquanto o povo cantava louvores a Deus, oh glória! Ah, se nós pudéssemos ver isso! De norte a sul, de leste a oeste, toda a nação curvada diante do Senhor, cantando louvores, glorificando ao Senhor. O Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa redenção, o Senhor é a nossa salvação. Ah, se fizéssemos isso, os hospitais iriam se fechar, porque não haveria enfermos para ir para o hospital. Olha o que Deus fez. Diz a palavra do Senhor,
que o Senhor então mobilizou anjos e eles desceram dentro do arraial dos inimigos. Anjos do Senhor, com um sopro, acabaria com esse vírus, exterminaria esse vírus. Nós só precisaríamos crer, porque foi isso que aconteceu. E os inimigos se entraram em batalha, uns contra os outros, e todos foram dizimados. Israel voltou para casa, feliz e abençoado, porque creram na promessa de um Deus vivo. Se humilharam perante ele, confiaram nele, e o dia da esperança raiou, e todos puderam se abraçar, regozijar e glorificar o nome do Deus vivo. Não acha que está na hora de nós fazermos isso? Que tal começar com você e comigo? Vamos buscar o Senhor, amém? Deus santo e poderoso, em nome do Senhor Jesus, ouve o clamor dos teus servos, Senhor. São poucos os que estão se dobrando diante de ti, mas nós poucos podemos mobilizar o teu coração, Senhor, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Olha dos altos céus para este povo que está clamando a ti e ouve as suas orações, pois te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.